vamos falar de Vasco. Boa noite para todo mundo. Resumo desse domingo, saiu a programação da semana. O Vasco vai fazer um amistoso e vamos falar sobre a janela que está terminando no próximo dia 4. Muito provavelmente o Vasco não vai trazer nomes. Até lá, vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco, o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que aquela moral para fazer o canal crescer, aquela curtida, dê seu like, curtem, compartilhem, se inscrevam, é sempre muito importante para a gente. Daqui é a voz da galera vascaína, aqui todos temos. Bom, o Vasco divulgou hoje a programação da semana. Terá uma janela na próxima terça-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, que a gente vai poder filmar alguma coisa do treino. Não vai ser tudo, obviamente. E dependendo do horário, vou poder ir, ou não, vai depender muito do horário que será isso. E também terá um amistoso contra o Atlético, não é Atlético não, Atlético, de Minas Gerais, que aliás foi, por pouco não eliminou o Atlético Mineiro, né? Deu uma verdadeira só na camisa do Galo para o time do Hulk superar eles, né, na fase final do Campeonato Mineiro. E por eles conhecerem bem o Atlético Mineiro, o Vasco escolheu ele, o Atlético, como rival nesse amistoso que vai acontecer na sexta-feira, em 6 de januário, um horário ainda a ser definido. E o Vasco divulgar se vai, nós na imprensa poderemos estar lá ou não, né? Mas essa partida será transmitida pela Vasco TV. E muito provavelmente será um time que perdeu para o Flamengo por 3-1, né, no dia que o Vasco foi eliminado no Campeonato Carioca. Já tem 2 semanas, na verdade uma semana que o Vasco deu adeus ao Campeonato Carioca, porém diferente do ano passado, do ano retrasado, que a gente tinha medo de quanto o Vasco perderia, de tão fraco que o Vasco estava. O Vasco jogou de igual para igual com o Flamengo, teve chance de, inclusive, sair vencedor da partida, e perdeu os 2 jogos, é verdade, um por 3-2, outro por 3-1, só que o Vasco jogou igual para igual. Na primeira partida foram erros individuais do Vasco, e no segundo foram cochilos, inclusive no setor ofensivo, quando estava melhor na partida e aí o jogo estava 1-1, não soube definir. Mas ainda vejo torcedores falando de terra arrasada, que vai brigar para não cair, não vai brigar para não cair, vai brigar por uma competição internacional sul-americana ou Libertadores, né? Você vê como o Vasco hoje, até para os colegas de outras mídias que ficam mais no futebol de São Paulo, o Vasco está sendo mais respeitado. Mas tem gente, ainda mais torcedor de político do Vasco, que tenta jogar futebol para baixo. Não, mas o Vasco não foi campeão esse ano, eu quero logo gritar campeão. Eu entendo, eu também quero. Só que esse processo, o Vasco voltar a andar com as suas próprias pernas, ainda está em fase inicial. Mas a associação já estava de reconstrução, não aguento mais ouvir a palavra reconstrução. Só que na associação não chegava a lugar algum. O político X tem. Não tem.
político nenhum fala que o torcedor quer ouvir. Fala que ele sabe que seria música para o ouvido do torcedor, mas nenhum deles tem solução. A verdade é essa. Eles têm sim, querendo mamar a teta do Vasco. Isso eles querem. Ah, mas aquele político lá, veja que ele está com esse político. Para mim, ainda nenhum político do Vasco presta. Nenhum. Ah, você está sendo Salgadete. Salgadete só fez besteira. A única coisa boa que o Salgado fez foi homenagear o Roberto Dinamite Vida e reconhecer que era incompetente para administrar futebol e fez essa. Só. O resto, só besteira. Inclusive, hoje eu vi na rede social ele postando que teve uma reunião proveitosa sobre a obra de São Januário, que a gente está cansado de ouvir, mas não entrou com a gente, não entrou em maiores detalhes ainda. Deverá entrar nos próximos dias sobre se fecharam contrato com alguém, se acertaram com se eles vão tirar do papel as obras de São Januário ou não. Mas tudo leva àquilo que eles estão esperando essa interminável processo de licitação do Maracanã para isso e depois tocar a obra de São Januário. Mas o que me chamou a atenção foi que tem torcedores que ainda não caiu a ficha que a associação não manda mais no futebol, que cobraram ele um camisa nova. Eu acho que tem um camisa nova. Ah, o Pedro Raul perdeu uma cansada de gol. Eu acho que a forma que ele está, ele vai morrer de fome ainda. Precisa de um meio campo chamado camisa 10, que deixa ele na cara do gol. O Vasco tem criado, mas precisa desse jogador. E ele tem jogado um pouco mais afastado da área, deixa ele na área, não pede para ele voltar, que aí ele produz mais. Mas ficou cobrando algumas coisas em relação ao time do futebol profissional. Acho que caiu, tem torcedor que ainda não caiu a ficha que a associação não manda mais no futebol. E tudo bem, que como eu falei, tem torcedor que acha que o Pedro Raul não serve, que mais? O Leandro não serve. Ainda bato na tecla que depois de 2011, 2012, até o meio de 2012, é o melhor time do Vasco nos últimos anos. Mas não foi campeão. Esse time está sendo para colocar o Vasco em posição segura, não brigar para não cair. Cair em posição segura, quem sabe, uma competição internacional, que o Vasco tem tudo para brigar por uma Libertadores, uma Sul-Americana. Mas a gente vai gritar, mas falta um pedaço ainda a ser percorrido. Pode falar em contratações, né? A CBF não, ainda há uma especulação que eles vão estender a janela para o próximo dia 20, até agora nada. Tudo leva àquilo que vai fechar mesmo no dia 4. Falta uma semana. E por isso mesmo, dificilmente, o Vasco vai trazer uma contratação ainda para essa janela. O Vasco negocia com o Lucas Braga do Santos. O vazamento dificultou as negociações. Tudo leva àquilo que foi o próprio Santos que vazou. Eles estão num momento mais delicado que o Vasco. Aliás, se for apostar
quem vai brigar contra o rebaixamento não é o Vasco, não. Eu coloco o Santos no meio do bolo, eu coloco o Cruzeiro no meio do bolo, até o São Paulo. O Botafogo, se o Geotex não acertar os atrasados, também. Então, o Santos está pior que o Vasco, inclusive não se classificou nem para as quartas de final do Campeonato Paulista. Eles estão precisando de uma coisa do tipo, cala a boca para a torcida. E talvez já esse vazamento do Lucas Braga é um artifício dizendo isso. E o Vasco ofereceu jogadores que não são titulares. O Santos está analisando, o Santos está livre, o Vasco deu liberdade para o Santos ver os nomes entre os que não estão sendo utilizados pelo Vasco, se algum deles interessa ao Santos para fazer um troca-troca. Mas assim, tem uma semana para isso ser concretizado e o Lucas Braga vir para o Vasco. Então, é considerado difícil essa transação acontecer. Mas vamos aguardar para ver. Né? Por isso mesmo, falta uma semana, a tendência é que para essa janela, o Vasco já fechou todas as contratações. Embora o Vasco ainda tenha em caixa 80 milhões para ser gastado. Por isso mesmo, eu acho que o Vasco deveria já, desde já, focar na janela do meio do ano, né? Que é a janela de transferências internacionais, de jogadores que estão na Europa, na Ásia. Deveria focar mais nesses atletas, porque até porque a negociação demora muito, né, para ser concretizada. Exigências de um lado, exigências de outro, né? O Vasco tentando fechar, o outro lado batendo na tecla que quer aquele valor. Mas todas as negociações de hoje são demoradas, né? Até para trazer o Aureliano demorou. Lembra como demorou para trazer o Capaz? Jair demorou 20 dias. Desculpem. Por isso mesmo, eu acho que o Vasco tem que enfatizar, já ficar de olho mais na janela no meio do ano. Dessa, esqueça, a equipe não será essa aí. Vamos aguardar para ver como que será, né, durante essa janela de transferências internacionais e final dessa. Se a CBF realmente estender para o dia 20, que se fosse para estender, a CBF já teria anunciado, não anunciou até agora, vai terminar mesmo no dia 4. É meio difícil anunciar um nome até lá. Mas na época do Pombo, ele fechava com o jogador em 10 minutos. Lei do passe, um tipo de negociação, né? Agora, a Lei Pelé é completamente outra. Mas vamos aguardar, né? Então, é isso, galera. Até mais com mais Vasco. Mas eu creio que esse time vai iniciar o Campeonato Brasileiro jogando muito bem. Inclusive, eu acho que o Vasco tem tudo para fazer um bom papel contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Mas durante a semana a gente vai ver esse amistoso contra o Atlético de Minas Gerais. Eu acho que já durou uma semana em relação à perda, né, do Campeonato Carioca, a eliminação do Campeonato Carioca. O time está descansado. Foram uma semana de vários jogos decisivos e agora o time deve fazer um bom jogo, né, um amistoso de sexta-feira. Então, até mais com mais Vasco.